É interessante porque Jesus ele tinha o nome Barrabás, filho do pai em aramaico, tá? A língua do nosso mestre é aramaico, então ele veio com esse nome, filho do pai, né? Agora, se ele viesse como Emanuel, Deus conosco, ele ia morrer bebê ainda. No batismo já ia matar ele, porque não podia, era uma ofensa contra o Deus de Israel. Ó, 2 Tessalonicenses 2,4, Paulo tá dizendo, eles, né, o povo de Israel, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus. Emanuel é Deus conosco, tá? Então, provavelmente, esse moleque Emanuel, cara, o rei Atai sacrificou ele, só que não deram nome aos bois, né? Ou é objeto de culto. Nossa, então aquele Emanuel, quando ele vai nascer lá, eles já fazem um objeto de culto desse Emanuel, coitado, tá, gente? A ponto de se assentasse no santuário de Deus, ostentando-se. Aí aqui ele já fala do anticristo, né? Que ele é contra tudo que se chama Deus, porque ele mesmo quer se assentar como Deus, né? Ostentando, etc e tal. Então você tem que ler aqui, ó. Eles se opõem e se levantam contra tudo que se chama Deus. Então Emanuel, que é Deus conosco, é uma blasfêmia contra o Deus de Israel. É interessante isso, tá, pessoal? Aí isso aqui é bem interessante a explicação, né? Barrabás, do aramaico. Barrabás, filho do pai, né? Beleza? Quem é que falava o meu pai, toda hora, né? Jesus, né? O filho de Deus. Mas provavelmente ele tinha esse nome aqui, tá, pessoal? Provavelmente. Aí, aqui tá dizendo, né? Que ele é um criminoso, assassino, libertado pela multidão em vez do Jesus, né? Jesus não tem muito significado não, tá, pessoal? Então a gente vê aqui que Bar é filho, né? Aba é pai. Aí você pega um texto que o nosso mestre, o Messias, ele diz assim, todo espírito clamará Aba, que é pai, aramaico. Olha só, Gálatas 4:6, tá? E porque sois filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho para habitar em vossos corações, e ele clama Aba, pai, entendeu? E porque sois filhos, entendeu? Jesus, ele provavelmente tinha esse nome, tá, pessoal? Agora, é interessante outro versículo que eu vou mostrar pra vocês. Aí Jesus, ele é irônico em Marcos 15:26. Ele diz, pois vos asseguro que é necessário que se cumpra em mim o que está escrito. E ele foi contado com os transgressores. É malfeitores, tá, pessoal? Malfeitores. Por que se cumpra? Quem disse isso será? No livro de Isaías 53. Repartirá os despojos, poderá, já que a sua vida à morte foi contado entre os malfeitores. É coisa boa isso aqui? Não é, tá? Eles estão falando mal de Jesus, tá? Aí muitas vezes o evangelho pega a referência do Velho Testamento e as pessoas dizem pra você, cara, Jesus estava falando lá do Velho Testamento, então é uma coisa muito legal. Não é, cara? Porque você pega aqui, né, Moisés dizendo, né, o seu cadáver não permanecerá toda a noite no madeiro, mas certamente o enterrarás no mesmo dia, porquanto aquele que é pendurado é maldito do Deus de Israel. Jesus é maldito pro pai dele, gente? Aí é com você, cara, se você chama Jesus de maldito. Porque logo Gálatas 3:12 Paulo diz, o nosso mestre filho de Deus nos resgatou da maldição da lei de Moisés, fazendo-se maldição por nós. Ué, não estava escrito lá que Jesus era maldito? Aí sabe o que ele fez? Ele foi lá pro madeiro. Ele ia se fazer maldito pro próprio pai dele? É duvidoso. Aí olha aqui, ó, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Agora, Jesus ele voltou no terceiro dia, né? E fez o que fez com esse Deus aí que chamou ele de maldito, tá? E se você chama ele de maldito, boa sorte pra você, cara. Nossa, será se Jesus... Ó, Deuteronômio 13:1-15. Eu falo Jesus, tá? Porque é o nome que todo mundo conhece, né? Mas eu falo do nosso mestre, né? Que veio aí salvar e não condenar, né? Ó, Moisés, ele diz, esse profeta, o sonhador, será morto, pois pregou rebeldia contra o Deus de Israel. Vosso Deus, o Deus de Israel, que vos tirou da terra do Egito. Jesus livrou eles de Roma? Não. Agora, eu vou mostrar pra vocês, né? A rebeldia que Jesus falou pra eles, né? Aqui em João 8:42, Jesus, ele comete uma rebeldia contra o Deus de Israel, né? Disse-lhe, pois, nosso mestre, se Deus fosse o vosso pai, nossa, se fosse, é aquilo, né, pessoal? Se aquela Ferrari fosse sua, né, cara? Se aquela Ferrari fosse sua, você quer mais uma de Jesus sendo um rebelde contra o Deus de Israel? Jesus que vocês não conhecem, tá? João 8. Vós tendes por pai o diabo. Quer mais rebeldia que isso? E quereis satisfazer os desejos do vosso pai, não é pai dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade. Então todo aquele que mata é homicida, assassino. É o diabo. O diabo é inimigo, é ao contrário, né? É opositor. Eu vou mostrar o demônio brincando com a cara de vocês, tá? Mas primeiro eu vou mostrar 1 João 2. É o anticristo. Anticristo não é um só, tá, pessoal? São todo mundo que nega o filho, ó. Este mesmo que nega o pai e o filho. Qualquer que nega o filho também não tem o pai. Mas aquele que confessa o filho também tem o pai. Porque no nome do filho tá o nome do pai. Barrabás, filho do pai. Em Provérbios, cara, tá escrito o seguinte, qual é o seu nome? E qual é o nome de seu filho, se é que sabes? Sim, o livro de Provérbios é parte integrante do Antigo Testamento. Então o demônio tá brincando com a cara de vocês, falando, qual é o nome do pai e qual é o nome do filho, se é que tu sabes? Aí mais um trocadilho em Mateus 13:14, tá? E nele se cumpre a profecia de Isaías. A gente já vai ver se essa profecia é boa, tá? Que diz, que ele mesmo fala, ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis. O Deus de Israel está dizendo através do seu profeta imundo, Isaías, que ele ia cegar todo mundo. Você vai ouvir, ó, o nome do filho é Barrabás, filho do pai. Mas vocês não vão compreender, vocês vão ouvir, mas não vão ouvir. Vão ouvir, mas não vão compreender. Vão ver, mas não vão entender nada. É coisa boa? Não é coisa boa, né? Se ele tá cegando vocês, Isaías tá cegando vocês, colocando o véu de Moisés em vocês, não é coisa boa, né? Jesus está falando bem do Velho Testamento aqui, sendo que Jesus ele fala, quem tem ouvido para ouvir, ouve, ouça.
Quer ver? Aqui, ó, Mateus 13:9. Jesus, ele fala ainda. Aquele que tem ouvidos, ouça. Por quê? Porque tem um monte de gente surda aí. O Deus de Israel surdou vocês. Vocês ouvem, mas não entendem nada. Mas bem-aventurado os olhos de vocês porque veem, e os ouvidos de vocês porque ouvem. Tem um que ele fala que vocês não vão ouvir nada nem ver porra nenhuma. Aí vem Jesus e fala, bem-aventurado vocês porque ouvem, né, e veem. Então você tem que entender o que Jesus está falando, né, cara?